Olá, eu sou Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre a tragédia Ifigênia em Aulis, de autoria de Eurípides. A primeira coisa que eu acho que é importante destacar tem a ver com a natureza da tragédia grega. Diferentemente da nossa mente, que é uma mente moderna, a gente acaba vendo as tragédias como uma encenação teatral. Diferentemente da gente, então, para os gregos, a tragédia era parte de um ritual que servia para a celebração de mistérios. Ao mesmo tempo, acho que é importante também pontuar que os autores das tragédias não eram os inventores daquelas histórias. Na verdade, o conteúdo das tragédias era invariavelmente os temas míticos que eram passados de geração em geração e que faziam parte da vivência de todo o povo grego. Então, o autor dessa tragédia que eu vou falar aqui, que no caso é o Eurípides, ele não imaginou essa história no sentido de ele ter inventado a história. Ele criou, na verdade, um jeito único de contar uma história que era uma história que estava na cultura popular. Mais ou menos essa é a ideia do contexto da tragédia para a gente poder entender como ela funciona. Agora, antes de entrar no enredo da narrativa, é preciso explicar também como que se chega até ela, até aquilo que acontece nessa história. E tudo começa com um casamento. É o casamento entre Peleu, que é um mortal, e Tétis, que é uma nereida, é uma ninfa do mar, uma divindade. No dia do casamento deles, várias divindades foram convidadas, só que Eris, a deusa da discórdia, não foi convidada, talvez pelo motivo óbvio aí de ela ser a deusa da discórdia, só que ela acabou sabendo que aquele casamento ia ocorrer, e aí ela decidiu ir até lá para se vingar pela displicência com que trataram ela. Então, Eris entra na festa portando uma maçã dourada, que ficou conhecida na história como pomo da discórdia. Nesse pomo, nessa maçã, estava escrito para a mais bela, para a mulher mais bela, né? Essa era a ideia. E aí você já imagina a confusão, porque todas as deusas queriam a maçã, pois todas elas se julgavam a mais bela que estava ali. Só que no final, 3 ficaram na disputa. E essas deusas eram Hera, Atena e Afrodite. As 3 queriam o prêmio, e aí, como nenhuma queria abrir mão de conquistar esse prêmio, elas pedem a Zeus, o deus maior, que escolha. Então ele vai decidir quem é a deusa mais bela. Só que essa é uma decisão difícil, porque Hera era a esposa dele, Atena era a filha, e Afrodite era a própria deusa da beleza. Como é que ele ia decidir? Então, como em muitas outras ocasiões, ele pede ajuda para o filho dele, Hermes, que é o deus enganador. E o Hermes tem uma ideia. O Hermes sugere que é mais justo que o mortal faça essa escolha. E o mortal que ele escolhe se chama Paris. Esse mortal recebe a missão e ele tem que escolher entre as 3 deusas. Mas sem que cada uma saiba, todas oferecem para ele algum prêmio. Hera promete a vida de um rei, que ele vai se tornar um rei se ele escolher ela. Atena oferece para ele a sabedoria e a habilidade na guerra. E Afrodite promete para ele o amor da mulher mais bela do mundo. E Paris acaba escolhendo Afrodite. Ela que ele escolhe, ela se torna então a dona daquele pomo, do pomo da discórdia, e ela cumpre o que ela disse, ela dá para ele o amor da mulher mais bela do mundo. Antes de avançar na história, é importante dizer o seguinte: Paris era filho de Príamo, que era o rei de Troia. Assim como Cassandra e Heitor, que também eram filhos do Príamo, o Paris era um filho legítimo. Só que quando ele nasceu, ele foi abandonado, ele foi entregue para um pastor que tinha que criar ele longe de Troia. E por que isso? Porque o oráculo previu que ele ia causar a destruição da cidade, que Paris ia causar a destruição da cidade. Só que depois do episódio da escolha da deusa mais bela, Paris acaba meio que por acaso retornando para o castelo de Troia. O que acontece é o seguinte: estavam ocorrendo jogos em Troia e o Paris foi participar, sem saber, ele não sabia, né? Sem saber que ele era um príncipe. Lá ele tem uma luta contra o príncipe Heitor, e nessa luta o rei Príamo reconhece o Paris. Ele vê ali um sinal de nascença e reconhece ele. E aí ele decide convidar o filho a retornar à família, ele conta toda a verdade. Ele pensa então que a profecia falhou, porque ele continua vivo, né? Continua agora, é um adulto, a cidade nunca foi destruída, talvez não tenha nenhum problema, mas no final das contas vai ter, você vai ver que vai ter. Então, pouco tempo depois, quando o Paris já está morando lá no castelo, ele vai junto com o irmão dele, com o Heitor, até Esparta, para fazer negócios com o rei de Esparta. O nome do rei se chama Menelau. E é nessa viagem que o Paris conhece Helena. Helena era mulher do Menelau e era a mulher mais bela do mundo. O Paris, então,
conquista Helena, ela se apaixona por ele, ele por ela, ele leva ela para Troia, eles fogem, né? Ele leva ela para Troia, e esse episódio é que vai desencadear a guerra de Troia e no final a destruição de Troia, mais ou menos a profecia se cumprindo. Só que isso é uma outra história. O importante dizer é que é nesse ponto que começa a tragédia Ifigênia em Aulis. Agamenon é o irmão de Menelau. Agamenon é rei de Micenas e irmão do rei de Esparta. O Agamenon é casado com a irmã de Helena, que chama Clitemnestra. Uma outra coisa que vale dizer aqui. Helena é filha de Leda e Zeus. Zeus se apaixonou por essa mulher chamada Leda, e aí ele se transforma num cisne e seduz essa mulher. Essa mulher era casada com um homem chamado Tíndaro. E aí, por conta da relação dela com Zeus, ela acaba dando à luz a 2 ovos, e depois que ela choca esses ovos, nascem 2 crianças. Na verdade, 2 crianças de cada ovo. De um ovo nascem Helena e Pólux, e eles vão ser filhos de Zeus. Do outro ovo nascem Clitemnestra e Castor, e esses são filhos de Tíndaro. Os irmãos, aliás, eles fazem parte de uma outra narrativa que é importante, que é a aventura dos Argonautas. É óbvio que essa história toda aqui, de como ela dá à luz a essas crianças, né, chocando o ovo, não faz nenhum sentido, mas enfim, isso é parte da coisa que acontece, das coisas que acontecem na mitologia grega. Mas enfim, tem esses 4 irmãos. Então as 2 irmãs Helena e Clitemnestra são casadas com 2 reis, o rei de Esparta, que é Menelau, e o rei de Micenas, que é o Agamenon. Então Helena foi embora com o Paris, traindo assim o Menelau, e eles decidem se vingar. O Menelau decide se vingar junto com o irmão e eles vão atacar Troia, pelo menos esse é o plano. Só que nos preparativos para a guerra, onde eles reúnem ali vários guerreiros, dentre eles tem Ulisses. Ulisses era casado com Penélope e eles tinham acabado de ter um filho recém-nascido, que era o Telêmaco. O Ulisses, inclusive, não queria ir para a guerra. É um dos motivos dele depois ter toda uma jornada para voltar para casa, né? O primeiro livro do Homero é a Ilíada, que conta a Guerra de Troia, e o segundo livro é a Odisseia, que conta a história do retorno de Odisseu para casa. Odisseu porque Odisseu é o nome grego de Ulisses, é a mesma figura aí. Um outro herói importante é o Ajax, e o último herói, talvez o mais importante de todos, é Aquiles, que era o maior guerreiro grego e que, aliás, é filho de Peleu e Tétis, aqueles 2 que se casaram lá no começo da história. Aquiles era considerado imbatível porque a mãe dele, Tétis, tinha feito uma magia ao banhar ele num rio. Só que ela segurou ele pelo calcanhar, e esse era o ponto fraco dele, mas era um ponto fraco desconhecido por todos, mas é justamente por esse ponto fraco que ele vai morrer durante a Guerra de Troia. Bem, como eu estava falando, o Agamenon, nos preparativos para a guerra, ele acaba matando um cervo numa floresta sagrada a Ártemis, a deusa protetora da caça e da floresta. Esse cervo era sagrado e, com raiva, a Ártemis decide se vingar. Ela corta os ventos que iam levar os barcos gregos para Troia e eles não conseguem mais navegar. Então o oráculo informa para eles que a situação só vai mudar se o Agamenon sacrificar a filha mais velha dele, que se chama justamente Ifigênia, no templo em homenagem a Ártemis, nesse lugar chamado Aulis, que era onde estava o acampamento. Os outros filhos de Agamenon são Electra e Orestes, que eles vão ser importantes em fatos que acontecem depois da Guerra de Troia. Mas então, o Agamenon com a Clitemnestra, eles têm 3 filhos, Ifigênia, Electra e Orestes, e Ifigênia tem que ser sacrificada para que eles possam viajar para Troia e assim fazer a guerra. O Agamenon decide fazer um sacrifício e aí ele bola um plano para isso, porque a esposa dele, obviamente, não estava naquele acampamento de guerra. E ela tinha que ir até lá e levar a filha para esse lugar. Então ele escreve uma carta para ela, dizendo que o Aquiles vai se casar com Ifigênia antes deles irem para a guerra. Só que quando ele manda essa carta, o Menelau intercepta a carta e ele acha aquilo um absurdo, ele pretende desistir da guerra, só que depois os 2 irmãos conversando, eles acabam acordando que o sacrifício é de fato necessário. A Clitemnestra então vai até eles, feliz, porque a filha vai se casar com o maior guerreiro, que é Aquiles, pelo menos ela acha. Quando ela chega lá, ela encontra o Aquiles e ela fala com ele sobre isso, sobre como ela está feliz, que ele vai se casar com a filha. E aí o Aquiles se irrita porque ele descobre que o nome dele foi usado para esse plano. Ele não está sabendo de nada disso, ele não está pretendendo se casar, e ele descobre então que querem sacrificar a Ifigênia, ele fica contra, a mãe pede para ele ajudar, e aí no final das contas o Aquiles vai tentar interceder por ela, né, para que nada aconteça. Só que depois a Ifigênia acaba entendendo que era importante ela se sacrificar pelo povo grego, ela aceita esse destino e ela vai de fato para o sacrifício.
Só que quando está sendo feito o ritual, no último momento, a deusa Ártemis sente compaixão por Ifigênia, tira ela de lá, deixa no lugar uma corça que vai ser sacrificada nesse momento, né, em homenagem a Ártemis, e Ifigênia então se salva, mas ela não fica mais entre os vivos, ela vai viver agora entre os deuses. Então, nesse momento, os ventos mudam, permitindo que os gregos sigam para Troia, e assim acaba a história de Ifigênia e Aulis e continua a história da Guerra de Troia. Vale dizer aqui que a Clitemnestra nunca perdoou o marido, nunca perdoou Agamenon, e esse é um dos motivos que faz com que ela se case com o primo do Agamenon, que chamava Egisto, e depois ela planeja a morte dele quando ele volta da Guerra de Troia, mas isso já é, como eu estava falando antes, parte de uma outra história. Bem, é isso que eu queria trazer aqui para você hoje, espero que você tenha gostado da narrativa que eu trouxe. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me perguntar, e é só. Até mais, tchau.